O convite. Eu não. Jesus vai fazer um convite para nós daqui a pouquinho. E nós vamos estudar alguns versinhos bíblicos, a maioria deles muito conhecidos, mas eu acho que é uma reflexão interessante no início do ano. Antes disso, só um pequeno parênteses. A Mônica me falou por baixo esse ano 20 vezes, quando ela descobriu que eu ia pregar hoje, para mim colocar o microfone bem na boca, porque você sabe que eu tenho um pequeno problema com isso. Olha só, adentro a igreja, o Ney me pega pelo pescoço e fala, vem cá, você não vai dar mais problema com o microfone. Viu, Mônica? Eu não sei o que ela pediu, mas ela pediu para mim 1000 vezes para mim colocar o microfone aqui. Não estou precisando, viu, bem? Tenho certeza. 99% da minha família, vocês sabem, não são adventistas. Então, eu passei o Natal com pessoas não adventistas, passei o Réveillon com pessoas não adventistas. E é muito comum pedidos, pular ondinha, essas coisas todas. Se vestir de branco, de ficar achando uma camiseta branca para nos destoar, né? E tem um cunhado que eu conheço já há quase 40 anos, ele já parou de fumar acho que 40 vezes. 74 anos e fuma, mas toda última semana ele vai parar de fumar, mas encontrei com ele segunda tarde, ele estava fumando, né? Tenho certeza também que vocês já viram um monte de fotos antes e depois. Já não viram? Sabe? Antes da academia, depois. Antes de ir ao cabeleireiro, depois. Antes do regime e depois. Normal isso. São aqueles, entre aspas, promessas que a gente faz para nós mesmos tentando melhorar a nossa vida, em qualquer aspecto, espiritual, físico, intelectual, conjugal, não importa. Tem alguma coisa de errada com isso? Pode ser alguma, nenhuma. Mas seria interessante tem que jogar no chão, como funciona? Assim? Ok. Se a gente fizesse uma retrospectiva nossa, de 2023, vocês viram esse final de ano, retrospectiva do esporte, retrospectiva de guerra, retrospectiva de grandes desastres, passou em todos os grandes canais da televisão. Se a gente hipoteticamente, pudéssemos ter tirado uma foto da gente, dia 3 de janeiro de 2023, exatamente um ano atrás, não uma foto aqui do estereótipo nosso, uma foto da nossa espiritualidade. Claro, isso é impossível, isso é na nossa cabeça só. Mas, hipoteticamente, se a gente tivesse tirado essa foto, dia 3 de janeiro de 2023, exatamente um ano atrás, da nossa saúde espiritual, e comparasse com essa foto, dia 3 de janeiro de 2024, que é quando? Aquela fotinho que a gente vê antes e depois de academia, antes e depois disso ou daquilo. Se nós conseguíssemos fazer ou tirar essa foto, 3 de janeiro de 23, com 3 de janeiro de 24, espiritualmente, será que a gente evoluiu alguma coisa? Nós sabemos que quando nós aceitamos... Oi? Tem que ligar para funcionar? Ninguém me falou nada. Obrigado, Silvio. Eu nem sei o que eu falei mesmo. Oi? Se a gente pudesse comparar essas duas fotinhos,
Será que a gente ia gostar do que viu, ou ia ficar decepcionado? Nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, e a justiça imputada, todo o nosso passado, todos os nossos equívocos, todos os nossos erros são literalmente varridos, escondidos, apagados. E nós iniciamos o nosso processo de santificação. Sabemos que nunca a gente vai ser santo no sentido como as pessoas entendem, mas o santo no sentido bíblico é aquele em que Jesus nos separou e a gente está em um processo de preparo para a eternidade. Se a gente conseguisse hipoteticamente comparar 3 de janeiro de 23 com hoje, a gente ia ficar feliz, satisfeito com aquilo que a gente viu? Nós sabemos, e a gente tem que ter consciência, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem, de que sozinho nunca a gente vai conseguir nada. Nunca. Porque o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse que ia deixar quem aqui para nos ajudar? O Espírito Santo. E através do Espírito Santo, tudo é possível. Sem ele, nada é possível. Nesse sentido, lembra que eu falei sobre um convite? Esse convite quem está fazendo não é um ser humano, esse convite quem fez foi Jesus. O grifo em vermelho é nosso, não é da Bíblia. Apocalipse 3:20 é um verso bíblico extremamente conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que Jesus vai fazer? Vai entrar em sua casa. E com ele vai o quê? Vai cear. E ele comigo. Apocalipse 3:20. Nós brasileiros, século 21, extremamente social, extremamente. Você convida alguém para ir na sua casa, alguém que você conhece um pouquinho, não tem absolutamente nada de especial. Esse verso foi escrito por um judeu há 2000 anos atrás. E a sociedade judaica, há 2000 anos atrás, vocês não imaginam o significado que tinha você convidar alguém para entrar na sua casa. E esse alguém jantar ou almoçar com você. No caso, cear, o contexto bíblico podia ser almoço ou janta, não importa. Mas o fato de você colocar alguém na sua casa para compartilhar alimento com a sua família era algo muito, muito forte. Vocês já perceberam muitas vezes quando Jesus entrava na casa de alguém e o povo, nossa, está entrando na casa do pecador, do publicano, qual é o problema? Qual é o problema para nós agora? Mas há 2000 anos atrás, você se envolver com pessoas diferentes, pecadoras, era algo terrível. Você podia até ser afastado do convívio das pessoas. Eis que estou à porta e bato. Jesus está convidando a gente. Mas só que quem tem que abrir a porta? Ele quer entrar na casa da gente, no nosso coração. Um dos versos mais importantes, talvez o mais importante, que Lutero há 500 anos atrás estudou, foi Efésios 2, 8, 9 e 10, no qual nós somos justificados pela fé, não pelas nossas obras. Depois do dom da vida, talvez o dom mais maravilhoso, mais fantástico que Deus pode ter dado para alguém nesse mundo é o dom do livre-arbítrio.
Uma das características divinas é a onipotência. O que é onipotente? Que pode fazer o quê? O que é onipotente? Pode fazer tudo. Deus pode abrir os nossos corações? Pode, Ele pode tudo. Ele abre sem o nosso consentimento? Não. Se existe prova de amor e de entrega, talvez quando a gente conseguir entender o que significa livre-arbítrio, eu acho que a gente vai reavaliar muita coisa em nossa vida. Muita. Deus, qualquer dia a gente vai falar, uns irmãos, provavelmente num sábado, sobre um Deus onipotente, onipresente e onisciente. São as 3 características divinas que a gente pode englobar tudo. Agora, nunca Deus viola a nossa vontade. Isso nos torna simplesmente diferente de um robô. Quando Ele programou a gente, a perfeição do corpo humano antes do pecado, aquela pecinha, livre-arbítrio, Ele falou, não, livre-arbítrio você vai ter. Deus nos criou para sermos eternos, mas era uma eternidade condicionada à obediência. Por isso que existe o livre-arbítrio. Nesse sentido, esse convite que Deus faz para a gente, alguém pode dizer o seguinte: eu vou olhar para cá porque não é possível, eu troquei o óculos em dezembro e não estou conseguindo ler. Acho que é o problema o óculos, né? Esse versinho, só para contextualizar, se vocês depois abrirem, é um texto muito bonito, Êxodo 25, Moisés estava recebendo as instruções para construir o tabernáculo. Deus é um Deus ordeiro, Deus é um Deus que cuida de todos os detalhes. E Ele, quando na hora de fazer a arca lá, Ele falou o seguinte: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m, não era 90 centímetros, nem 1,20 m, era 1,10 m. De comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Olha interessante o verso 11. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro a seu redor. Vamos analisar um pouquinho. Eu não manjo nada de carpintaria, muito menos de qual a árvore boa, ruim, tal. Mas quem manja diz que naquela época, esse tipo de acácia não era a madeira top. Eu não sei direito quais são as madeiras top que tem hoje no super. Eu não sei. Peroba, sei lá. Mas a acácia não era uma madeira comum. A microfonia é por minha culpa ou não? Não é minha culpa? Fique registrado isso, tá? Viu, Mônica? A acácia não era uma madeira de primeira linha. Provavelmente uma pessoa rica, os móveis da casa dela não seria de acácia. Mas Deus pediu para escolher. Moisés vai lá e pega a acácia. Façam uma moldura de ouro. Esse fato aconteceu aproximadamente 1.500 anos de Cristo. 3.500 anos depois, está exatamente do mesmo jeito essa arca. Está lá no céu. Muitas vezes a gente acha que nós não podemos, não conseguimos fazer essas coisas. Realmente, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Mas através do Espírito Santo, Ele pega uma acácia, uma madeira vagabundinha,
e a torna eterna. Mas Ele não vai dar uma retífica na gente, se a gente não permitir. A gente não deve confundir o processo de santificação, que o irmão White deixa claro, com achar que são através de obras que nós somos salvos. O próprio Paulo, em Efésios, versículo 9, fala que não é por obras para ninguém se gabar. Mas a gente tem que deixar que Deus trabalhe em cima da gente, através da influência do Espírito Santo, que nós reflitamos. Tem um joguinho de palavras que em português fica legal. Nós não somos salvos, nós não fazemos boas obras para nos salvar. Nós fazemos boas obras porque nós estamos salvos. Amém? Muitas pessoas cristãs de outras denominações falam assim: os adventistas falam que são salvos pela fé, mas se não guardar o sábado vai queimar no fogo do inferno. Não tem nada disso. Lembra da história do jovem rico? Ele era uma pessoa, aspas, perfeito nos padrões humanos. Jesus falou com ele, o que aconteceu depois da conversa que eles tiveram? Ele abaixou a costa e foi embora. Queridos, a gente está entrando no de 24, porque a gente ouve de promessa. Você sabe que quais são os anos de promessa no Brasil? Ano par. Por quê? Oi, Walter. Ano da eleição. Tem umas promessas aqui feitas por uma pessoa que andou por aqui. João 14, um capítulo lindo. O grifo vermelho também não é bíblico, eu coloquei para chamar atenção. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará o quê? As obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus está falando isso, ele falou um pouquinho antes de ir para o céu. Verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome. O que está escrito ali? O que ele vai fazer se a gente pedir o nome dele? Um pouquinho mais ou menos ou tudo? Tudo. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, o quê? Jesus está falando isso para a gente. Sonoplastia aqui é bala. Jesus está claro. O que a gente não consegue entender ali? Então não vamos colocar a culpa. Se a foto que a gente tirou em 23, em 24, bobear piorou comparada a 23, nossa foto da nossa saúde espiritual, é que eu sou a Cássia, somos mesmo. Tem um pré-requisito para vir para a igreja, sabe qual é? Ser pecador. Tem alguém aqui que precisa sair, que não precisa estar aqui? Claro que não. Nós temos nossas dificuldades, nossas falhas, nossos calcanhares daquilo, cada um com a sua vida, com a sua realidade, com os seus pontos fracos. Nós somos 8 bilhões de pecadores. Ninguém é igual a ninguém.
Mas Jesus, através do sacrifício dele e do livre-arbítrio, só entende-se o sacrifício de Jesus se a gente entender o livre-arbítrio. Sabe quando a criança... Como é o nome dele? Levi, lindo o nome. Sabe quando o Levizinho, 1 e pouquinho? 2 aninhos? Sabe quando vai entender que o fogo queima? Fogo do fogão e tal. O dia que a mamãe não brigar com ele, ele vai sair chorando. Queridos, Deus está disposto a nos ajudar, não importa a nossa situação espiritual, as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Não é uma promessa humana, é uma promessa divina. Não conta para ninguém, tá? Não importa quanto tempo a gente está na igreja, nós temos falhas, fraquezas. Não importa o seu estado. Eu separei para terminar, mas a despeito das promessas que Jesus fez, ele deu umas diquinhas para nós, muito legais. Mateus 6, 33 e 34, também bastante conhecido. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã. Queridos, se a gente coloca Deus em primeiro lugar, eu gosto muito de uma expressão não bíblica, não é que a vida fica mais fácil, a vida fica menos difícil, indiscutivelmente. Nós herdamos 2 coisas do Éden assim que nossos primeiros pais pecaram e a gente foi expulso de lá. Deus criou 2 coisas, e essas 2 coisas estão até hoje, são alvo super feroz de Satanás, o príncipe desse mundo. Vocês sabem quais as 2 coisas que Deus criou na semana edênica que ele ataca mais? O sábado e família, o casamento. Vocês sabem que a toda a primeira quarta-feira, Lar e Família, Elise e os Rios são os diretores, a gente vai sempre estudar alguma coisa relacionada a esse assunto. Foi feita uma pesquisa, há uns 2 ou 3 anos, pré-pandemia, em 3 países absolutamente diferentes, culturalmente, valores, religião. No Japão, agora não lembro se foi na Suécia ou na Finlândia, lá na Escandinávia, e nos Estados Unidos. A cultura japonesa não se compara à cultura europeia, muito menos à cultura americana. Dentre várias questões, foi qual a coisa mais importante que as pessoas acham na vida. Sabe o que ganhou? Família. Família. Não é dinheiro, não é poder. A gente se mata por causa de tudo isso. A humanidade, a gente se mata por tudo isso. Mas quando você vai diminuindo e chega no micromundo, que é a nossa família,
É ali que a gente tem o nosso arrimo. É ali que a gente tem segurança. É ali que... Do lado do meu pai eram 12 irmãos. Da minha mãe, 6. Claro, quanto maior a família, mais encrenca, mais B.O. tem, porque... né? Mas sempre estavam juntos. Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Culturas totalmente diferentes, como uma asiática, como o Japão, como uma finlandesa, ou sueca, não lembro direito, ou americana. Mas no fundo, a família é base de tudo. Por isso que Satanás tenta destruir. É simples, se você acaba com a base do prédio, ninguém joga uma bomba num prédio no 10º andar, você joga uma bomba no início, daí cai tudo. Se você não tem, sua família não tem problema. O resto vem por tabela. A família que busca ou coloca Jesus em primeiro lugar, não é que é tudo facinho, não tem problema. Mas as outras coisas serão complementadas. É mais fácil uma árvore que está bem forte e saudável aguentar uma ventaninha do que uma árvore que está com o caule ou as raízes podres. Você vira e mexe na televisão, São Paulo e tal, naquelas chuva que tem, voa cada árvore, porque a base, a raiz estava podre, e a gente muitas vezes vê. Vamos nos atentar muito às nossas famílias. E não importa a fase da família. Com um bebezinho, Levi, né? Que tem 1 aninho e meio, ou o Lucas que já está voando, ou minha família. Deixa eu confessar uma coisa para você que eu não sabia que tinha, eu não lembrava. Sempre, ou minha filha ou meu filho estão comigo e com a Mônica. No Natal. Sempre. Minha filha, vocês sabem que mora fora e tal. Depois de muitos anos, eu não lembro, acho que desde que eles nasceram, nunca nós tínhamos passado, só eu e a Mônica. Porque o povo faz ceia meia-noite. Os parentes dela. Então a gente, sabe o que é velho, né? Às 8 horas a gente fez a nossa ceia em casa, e depois a gente foi para a casa dele. Daí eu olhei para o lado assim, o que tem diferente aqui? A gente estava no litoral. Coincidentemente, a Marcela, com o marido, e o Moisés estavam viajando juntos. E só estava eu e ela. Daí eu falei, pega o telefone, vamos ligar para aqueles bandidos. E eles estavam falando a mesma coisa. Puxa vida, a gente está sem, cadê o papai, cadê a mamãe e tal, não sei o quê. Quando a gente não está em desespero, o que a gente geralmente grita? Minha mãe! Não é assim? Porque é a base de tudo. E Satanás ataca. Quando está vermelhinha assim, significa o quê? É? Eu pensei que é para mudar a cor. E a outra coisa que veio do Éden ao sábado. Preciso dizer que Satanás não ataca o sábado. Já viu? Quando a família está desestruturada, é mais fácil a geração mais nova se perder. Fazer bobagem. E Satanás sabe disso, então elimina a raiz, que é a família, e daí destrambelha tudo. Buscar primeiro as coisas de Deus. E finalizando, os outros 20 slides deixa para lá. Dica final. Tiago 4,7. Esse verso é legal. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e o que ele vai fazer? Dizem que os livros... Sabe o que é o livro mais vendido do mundo?
que todo mundo tem, é raríssimo ninguém ter em casa. Qual que é o livro? A Bíblia. Mas não é um dos livros mais lidos, sabia? Eu vou na casa de um cunhado, eu gosto de falar de cunhado, que eles não são da igreja, eles não estão ouvindo. Tem uma Bíblia lá que sempre eu chego assim, assopro, sempre sai. Mas tem a Bíblia. Mas tem a Bíblia. Portanto, submetermos a quem? A Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Simplesinho, né? Mas que é difícil, é. Mas através de Jesus a gente vai conseguir. Não vai dar mais para conversar a respeito, mas esse verso lindo de Paulo devia ser o target, o alvo, o desejo de nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive. Queridos, claro que é hipotético, não existe foto nenhuma de espiritualidade, de grau. Mas vamos dar uma olhadinha, pensa um pouquinho como que a gente está hoje, se Deus assim o permitir, daqui a um ano a gente reavalia de novo. Esse slide não é meu. É para mim já encerrar, né? Que Papai do Céu nos ajude, que Jesus possa ser uma realidade em nossas vidas e que tenhamos... É aquele hino que eu pedi, ou não? É um hino clássico do Adventismo, é um prazer servir a Cristo. Fiquei muito feliz, desesperado, quando chegou o hinário novo, se não tinha um mudado, mas estava lá. De 220 para 353, é um prazer servir a Cristo.